Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A gente está dentro do desenvolvimento do futebol feminino, dentro do desenvolvimento do esporte feminino de forma geral. Né, a gente está falando de 9 edições, né? Então, Sim. Imagina, na primeira edição a gente estava aqui... 1991. Eu estava viva já, né? Eu tava aqui já. Algumas atletas ainda não, né? Mas eu já estava aqui viva. Então, assim, nós somos parte do desenvolvimento, então a gente vai vivenciar esse passo a passo, digamos assim, né? Olá, tudo bem? Chegando com uma edição especial do podcast Correio no Brasileirão 2023. Especial por quê? Especial porque não somente Brasília, mas o Brasil e o mundo começam a viver o clima da Copa Feminina, a 9ª edição da Copa do Mundo FIFA. 9ª edição, né? Não tô errado não, né? 9ª edição da Copa do Mundo, nessa temporada na Austrália e na Nova Zelândia, e a seleção brasileira começa a desembarcar na capital do país para o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Chile no domingo, a gente está gravando na sexta-feira, dia 30 de junho, a seleção se apresentando no dia 30, no dia 1º de julho, para jogar no dia 2 de julho contra o Chile, matinê no Mané Garrincha, 10h30 da manhã. Depois disso, a seleção da Pia, da Marta, vai descansar um pouquinho aqui em Brasília e 5 horas da manhã de segunda-feira embarca rumo à Oceania com uma escala no Tahiti, vai para Gold Coast na Austrália, depois para Brisbane. Haja viagem, meus amigos, até chegar, exatamente, até chegar lá do outro lado do mundo para disputar a Copa do Mundo. Então, a gente vai falar menos hoje de Campeonato Brasileiro masculino e vai falar muitão de Copa do Mundo, desse amistoso do Brasil contra o Chile. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Danilo Queiroz, da Editoria de Esportes do Correio Brasiliense, e temos a honra de receber 2 especialistas em futebol feminino. Começo apresentando a Daniele Mendes, comentarista, estudiosa, futebol feminino. Ela comentou no Correio Brasiliense em 2019 as partidas. A cada rodada ela trazia os comentários dela sobre a competição. Já está prontinha para falar também sobre a Copa do Mundo. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. Gostaria de saudar todos aqui da mesa, agradecer ao Correio pela oportunidade, né, de falar da nossa modalidade, isso é muito importante. E é um prazer, né, estar com profissionais desse nível aqui, pela oportunidade de trazer informações, conteúdo técnico, tático e físico sobre a nossa seleção. E eu tenho a honra também de receber, Danilo, aqui com a gente, uma técnica de seleção. Sim. A Camila Orlando. Seja bem-vinda, Camila. Camila, ela é treinadora hoje do Real Brasília, que representou o Distrito Federal na primeira divisão, na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Aliás, é o único time da cidade na primeira divisão. Aí masculino e feminino, nós só temos o Real Brasília. Ela pegou meio que um caco de telha ali no início, porque o time estava na zona do rebaixamento, mas a Camila Orlando veio da seleção dos Emirados Árabes Unidos para salvar o Real Brasília, e aí vai tocar o projeto no restante do ano. Camila, seja bem-vinda. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês, né, na minha cidade, falando de futebol, com amigos também apaixonados pelo jogo, com a Dani, que a gente conhece há tanto tempo, então, obrigado pela oportunidade e vamos falar um pouquinho de futebol feminino aí, é uma alegria poder falar do jogo. Legal. Danilo, a gente vai começar falando sobre o Brasileirão Feminino. Conta aí pra gente, as semifinais do campeonato estão definidas, mas virou Paulistão, Danilo? Virou Paulistão, mas pra mim, não sei se as meninas vão concordar e se você também, nesse ano concretizou uma tendência que já vem de muito tempo já pro Campeonato Brasileiro. Eu tava dando uma olhada antes da gente começar a gravar, de todas as edições do Brasileirão, somente em 2, foi 2014 e 2019, que a gente só teve 2 paulistas nas semifinais. O restante de todas foram 3 e agora 4. Corinthians, Ferroviária, Santos e São Paulo. Então, assim, tá concretizando nesse ano uma coisa que já vem de muito tempo já, que são as paulistas dominando o Campeonato Brasileiro. E assim, lá a gente sabe que é um lugar que tá mais estabilizado o futebol feminino, que já tem um investimento muito maior do que nas outras regiões aqui do Brasil. Então o Brasileirão Feminino virou um Paulistão, mas não é à toa, né? É uma coisa que tá vindo já de muito tempo. Os jogos, Danilo, né, das semifinais, Santos e Corinthians. Isso. E São Paulo e Ferroviária. Eu só acho uma pena que o campeonato pare nesse momento, né? Dá uma quebrada no ritmo. Dá uma quebrada muito grande. Mas eu quero ouvi-las sobre essas semifinais. Alguma surpresa? Santos e Corinthians, São Paulo e Ferroviária.
Como já foi falado, né? O Campeonato Paulista tive a oportunidade de jogar também com o Red Bull Bragantino e sem dúvida nenhuma, um grande campeonato, né? É realmente um campeonato brasileiro, um mini campeonato brasileiro, porque grandes equipes estão realmente disputando as finais, né, do campeonato o tempo inteiro. Eu acho que, assim, a gente fica torcendo para que outras regiões possam brigar também no topo, mas a gente, como foi falado, é reflexo de um bom campeonato estadual, né? Um campeonato estadual de altíssimo nível e há muito tempo com continuidade, né? Um campeonato que não sempre tem uma melhora. Cada ano o campeonato estadual melhora e cada vez melhor. Então acho que da minha parte assim, não tem nenhuma surpresa. É realmente só um desejo para que os outros estados possam estar brigando, né? Que não fique tão monopolizado como está, né? O Flamengo chegou a liderar, né? A gente pensou que o Flamengo fosse longe, de repente o time desandou. Realmente foi uma pena, né? Não ter um time de outro estado, né? Nessa parte final do campeonato, né? Daniele, o que você acha dessa próxima fase da... Bom, traduz o investimento, né, da Federação Paulista em relação a esse trabalho com a modalidade. Então, é algo que vem de muitos anos já, esse investimento. Então, a gente vê hoje os 4 clubes, não é à toa. E os clubes também que são de tradição, né? Você vê uma Ferroviária que é referência no futebol feminino, o Santos, o Corinthians, que esses últimos anos é o time a ser batido. Que trabalho do Arthur Elias, né? Exatamente. É um trabalho a longo prazo, né? Sim. Então, isso a gente tem que respeitar, porque é um trabalho a longo prazo. Isso se traduz nas convocações, por exemplo, se traduz nas semifinais, né, do brasileiro que a gente está acompanhando. Então, isso é muito importante. Por isso, a importância das federações massificar a modalidade e apoiar, porque isso se reflete no Campeonato Brasileiro e se reflete também na seleção. Né? Porque esse apoio é que fomenta os clubes, fomenta as atletas e aí a gente consegue atingir um nível técnico muito grande. Legal, Danilo, o Real chegou nas quartas de final na temporada passada. Foi. Nessa foi uma temporada um pouquinho mais atribulada, né? Devido a esse... ficou um vácuo, né? Quando houve a troca do técnico, a Camila chegou depois e conseguiu dar aquela corrida ali, aquele sprint final ali para manter o time na primeira divisão, né? Eu até já falei aqui algumas vezes que essas 3 rodadas que o Real Brasileiro ficou sem técnico, foi uma transição meio turbulenta, eu acho que foi o grande fator para o Real Brasileiro não ter ido mais longe. Eu lembro que o Gerson Ramos, que era técnico do time masculino, dirigiu o time feminino em uma dessas 3 rodadas, ou foram 2, não vou me recordar agora, e foi bem no início assim, de uma largada do Real Brasília que o time tava vindo bem até, né? Que ele tinha ganho fora de casa do Avaí, depois começou a perder dentro de casa, perdeu pro Santos, perdeu de 4-0 aqui pro Santos. Essa saída do Adilson até a chegada da Camila, essas 3 rodadas que o Real Brasileiro ficou sem técnico, pra mim foi o grande peso dessa balança pro Real não conseguir repetir o que já tinha feito ano passado, que foi chegar no mata-mata, né? Não sei se a Dani concorda com isso também. Eu concordo exatamente com isso, né? A gente sabe que desestabiliza muito. Sim. Com a falta, né, de um treinador, mas a Camila chegou, conseguiu, né, resolver aí tudo que estava pendente, conseguiu manter a equipe. Eu acho que isso é um merecimento, porque o Real Brasília investe, né, na estrutura, na questão das atletas, de apoiar mesmo, e é merecido, né, essa permanência na Série A1. Acho que foi uma vitória, né, em todas as circunstâncias que estavam, acho que isso foi uma vitória, essa permanência, e infelizmente isso acontece, né, às vezes o clube tá bem, tá mal, mas o importa é que conseguiu recuperar tempo, conseguiu essa permanência, e Brasília tá na elite aí do Brasileirão, que demonstra que temos profissionais e atletas de qualidades aqui em Brasília para poder representar bem. Com certeza. Bacana. A gente vai... Eu vou pedir pro nosso produtor Benjamin... Pera aí, antes de você pular, eu quero fazer uma pergunta vamos pra lá. Camila antes. Pode fazer. É difícil a gente dar um palpite, porque as semifinais vão demorar ainda, né? Vai ter a Copa do Mundo antes, mas você enfrentou 3 dessas 4 semifinalistas, menos o Santos. É verdade. O que você dá de palpite? Você se arrisca a dar um palpite desses 3 times aí que você pegou? Qual foi o mais forte? Qual que você teve mais dificuldade de enfrentar? É um desafio, né? Eu acho que realmente vão ser 2 jogos, né? 2 semifinais de altíssima qualidade, isso é fato, né? Com certeza, né? Não me arrisco, porque o futebol é exatamente isso, né? O futebol, ele surpreende a cada jogo, né? É um tempo muito longo também, ainda né? mais ter esse tempo para uma possível readaptação, para alguns ajustes. Isso tem uma parte ruim para nós que estamos aguardando, mas para quem está treinando ali, é um momento importante de ajustar alguns detalhes, de estudar a equipe adversária, de realmente aproveitar esse tempo para fazer um grande jogo. Assim, vai ser, sem dúvida nenhuma, eu não consigo dar um palpite, porque eu acho que
vai ser muito disputado, muito disputado. É parada para a Copa do Mundo. Antigamente o Brasileirão, antigamente não, continua ainda, né? Porque a Copa foi em dezembro. Mas o Brasileirão masculino geralmente parava na Copa do Mundo e quando voltava era um cenário totalmente coisa, diferente. né? Porque é um tempo de estudo, é um tempo de readaptação, de... É uma pré-temporada É inteira. uma pré-temporada. É um mês, né, de isso, paralisação. Exatamente. Bom, agora sim, a gente falou de Brasileirão feminino, a gente vai trocar a nossa telinha, olha a novidade aí. Que a gente vai trocar a nossa telinha para falar de Copa do Mundo Feminina 2023. E como a gente começou falando, vai ter jogo da Seleção Brasileira aqui de despedida para a Copa do Mundo. A gente teve a convocação da Pia Sandhage, acho que tá certo o nome dela, a técnica sueca do Brasil, bicampeã olímpica, Pequim 2008, Londres 2012, vice-campeã da Copa do Mundo com os Estados Unidos. Ela chegou em 2019, assumiu a seleção e na última terça-feira praticamente ali concluiu um ciclo de observações, de convocação, chamando a seleção para a Copa do Mundo. Danilo, são quantas jogadoras que atuam no Brasileirão? No Brasileirão, 7 jogadores que estão aqui em atividade no país, né? 4 delas estão no Corinthians, que mostra a grande força que é o Corinthians, né? Não só por causa dos títulos brasileiros dos últimos anos também, mas do trabalho que está sendo feito lá. A gente também tem 6 que estão atuando nos Estados Unidos e outras 10 no futebol europeu, né? Exatamente. É sobre isso que eu queria conversar Tema de com Brasília. vocês. Tema de Brasília, disso. exatamente. Eu queria a avaliação de vocês sobre essa distribuição da convocação da seleção. 7 do Brasil, muitas nos Estados Unidos, algumas na Europa. Qual é a avaliação de vocês sobre essa convocação e as críticas, as observações também que vocês tiverem? Fique à vontade. Bom, eu fico muito feliz da gente conseguir manter algumas jogadoras da seleção, né, jogando no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante para a modalidade, é muito importante para o desenvolvimento dos clubes, né, e de nós treinadores, de querer que realmente se mantenham atletas a nível de Copa do Mundo jogando no campeonato que a gente participa. Então eu fico muito feliz. Em relação às jogadoras que estão na Liga Norte-Americana, até por já ter vivido um pouco lá, e a gente sabe que os Estados Unidos ele é a maior potência mundial do futebol feminino aí, segue sendo. E não só isso, é um país que tem uma cultura esportiva muito interessante, né? O esporte é muito forte na cultura deles. Então, eu acredito que seja uma oportunidade também para as nossas jogadoras, né? Para os nossos atletas estarem jogando por lá a nível profissional. E na Europa nem se fala, né? Eu acho que a Europa é o grande referencial a nível de futebol masculino e feminino, né? Em termos de estrutura, de profissionalização, de desenvolvimento. Então eu acho que também é muito bom, acho que agrega muito a nossa seleção terem atletas disputando o campeonato europeu, né? Você disputar uma Champions League, jogar campeonato inglês, jogar, enfim, os campeonatos que elas estão jogando, alemão. Tem muitas coisas boas, né, nessa oportunidade ali, né? E aí, Dani, o que você acha da distribuição da convocação da seleção? Bom, eu acho que foi a melhor possível, né, dentro das atletas que a gente tem hoje no país, né, disponíveis. Infelizmente, a Letícia, né, a goleira do Grêmio, se machucou, né, LCA, infelizmente, uma lesão que é comum no futebol feminino, algo que, repito, temos que estudar mais para poder trabalhar isso, para que as atletas não sofram tantas lesões assim. Mas, infelizmente, acontece, né, o futebol é um esporte de contato, é um esporte de alto nível, então acaba que acontece, lesões são comuns. Em relação a Cristiane, eu sinto falta, eu acredito que ela tinha condições de estar. A Zanotti também do Corinthians é uma meia que faz uma diferença no futebol brasileiro há algum tempo e também faz falta também na seleção, acho que ajudaria, agregaria bastante o nosso meio campo. Mas acredito que, de forma geral, foram bons nomes. Eu acredito muito aí que quem vai ser os pilares aí na defesa, por exemplo, vai ser a Rafa, no meio vai ser a Adriana, a Marta, e lá na frente a Debinha e a Bia Zanerato, acho que vão ser determinantes aí para a nossa conquista aí, que a gente espera com a nossa seleção. Eu acho que, de forma geral, ela tentou mesclar, a Pia tentou mesclar a experiência que tínhamos ao nosso dispor com a questão da juventude. Por exemplo, você vê a Bruninha, que é uma lateral, né, uma ala, também joga de lateral e joga de ala. Então ela é excelente jogadora, foi para os Estados Unidos recentemente, então tem muito a crescer. E nossas atletas indo para a Liga Americana, como a Camila falou, só demonstra o nível técnico e o nível de consciência tática. Já foi mais uma agora, né? Mais uma acaba de acertar. Exatamente.
e que foi a Andressa, né? Isso, exatamente. Que demonstra que as nossas atletas estão crescendo, não só no nível técnico que as brasileiras são conhecidas, mas também no nível tático, nível mental, que é importante nessas competições e que os americanos também buscam em nós. Então isso demonstra a qualidade da nossa seleção. Então temos que torcer para que dê tudo certo, para que elas estejam preparadas mentalmente, fisicamente, porque torcida terá, né, de todas nós. E é isso, bola para frente e que possam fazer uma excelente campanha. Danilo, a gente fez um levantamento antes do anúncio da convocação. A gente fez um mapeamento de todas as jogadoras convocadas pela Pia desde o início do ciclo dela em 2019. E aí foram 52 jogos, foram 82 jogadoras convocadas. Você já falou que sentiu falta da Cristiane. A média de idade da seleção é 27,4 anos. Checar aqui, mas acho a que é seleção isso. vai para a Copa com essa média. Na Copa de 2019 na França era 27,5, sob o comando do Oswaldo Alvarez, o Vadão. Danilo, você também sentiu falta de alguém? Qual o seu posicionamento sobre a média de idade? E além da Cris, eu quero colocar para debate também o nome da Bárbara. E ficou ali uma polêmica também em relação a Tainara e a Mônica, né? A Mônica terminou ficando com a vaga, a Tainara está entre as convocadas, as suplentes. Se houver algum problema, a Tainara entra na lista. O que vocês acham? Da Tainara, cara, eu acho que a lesão dela atrapalhou um pouco, né? Eu tava com expectativa, assim, dela ir pra Copa. Assim, eu até tava falando com a Camila também, que dentro de mim, eu meio que alimentava a expectativa da Vicky também ser convocada. Do Corinthians, também já teve passagem aqui pelo Portilho. Minas, Brasília. Pois é, tinha Portilho também. Mas, assim, de forma geral, a Cris, eu concordo que ela é uma das melhores finalizadoras que tem no futebol brasileiro. A gente estava até conversando sobre isso na redação, mas eu meio que entendi o motivo dela ter ficado fora. Ela não participou do ciclo, né, com a Pia. Seja qual foi o motivo que a Pia teve para deixar ela fora desse ciclo, mas assim, isso eu achei coerente. Mas assim, quando a gente vê a Bárbara convocada, isso meio que quebra a questão da Cristiane, né? Então, para mim, a lista ela tá bem redondinha. Concordo com a Dani, é uma lista que tá bem equilibrada. Sempre tem alguém que fica fora, que a gente sente falta, né? Mas eu gostei sim, de forma geral, acho que tá dentro do esperado, tá bem equilibrada essa lista. Vamos ver a treinadora, né? Eu sou jornalista. Com certeza, eu concordo com vocês. Acho que a lista ela tá bem equilibrada. É um desafio, né? A gente sabe ali, nós como somos treinadores, cada um tem uma percepção do jogo diferente, uma ideia, um planejamento estratégico pro campeonato, pro desenvolvimento do processo. Então, acho que a Pia é uma treinadora de renome, uma treinadora que tem muita experiência. Eu tenho certeza que ela buscou fazer o melhor plano para a seleção, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Eu só queria reforçar, né? Muito feliz de ver a Bruninha, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em 2019, lá no Internacional. E eu acho que é exatamente o que a Dani fala, né? As nossas atletas, elas estão ficando fortes em vários aspectos, né? Mentalmente, fisicamente também, né? A Liga Norte-Americana é uma liga muito forte fisicamente e elas estão suportando esse processo, né? Então, uma atleta que tem todo o desenvolvimento na base do Brasil, então a gente realmente reflete o desenvolvimento do nosso futebol, né? E eu acho que é isso, eu acho que a Pia fez o que ela entendeu de melhor, né? Dentro do tempo que ela teve para conhecer as nossas atletas, e então as expectativas são altas para essa Copa do Mundo. A gente espera que realmente a seleção brasileira faça uma grande competição, né? Eu tenho uma opinião sobre a Cris. Eu acho também uma baita jogadora. Eu acho que a gente precisa do refinamento de finalização que ela tem. Mas eu depois, refletindo um pouco sobre a questão da não convocação dela, eu acho que a Pia também tenta trazer para a seleção uma ideia muito de jogo coletivo, né? Quando você tem a Cris, eu acho que você tem que construir muito focado em uma jogadora, que até faz parte da cultura do futebol brasileiro, né? Em 94, a seleção brasileira trabalhava muito pro Romário, de 98 a 2006 a seleção trabalhou muito em função do Ronaldo Fenômeno, e recentemente com o Neymar, e os europeus cada vez mais eles têm essa ideia de uma seleção que tem assim um jogador decisivo ou uma jogadora decisiva. A gente vê a Inglaterra, por exemplo, é muito coletiva, né? A Holanda, que foi vice-campeã na temporada passada, a França, elas têm jogadores que se destacam, como foi os Estados Unidos, atual campeão, em 2019, mas tem um jogo muito coletivo, né? E a impressão que me passa é que a Pia
que é cada vez mais um time coletivo. E a Cristiane, nesse momento, não se encaixaria nisso. Eu não sei se eu tô certo na minha análise. Marcos, eu acredito que, independentemente dessa questão tática, né, e técnica, eu acredito que a Cristiane merecia essa oportunidade de fechar esse ciclo. A gente está falando de uma jogadora que é o ícone de uma seleção brasileira. Vice-artilheira na história da seleção. Exatamente. Então ela merecia essa oportunidade de encerrar esse ciclo. Eu tenho certeza que ela daria tudo de si. Ela faz um excelente Brasileirão. Exatamente. Então ela demonstra que tem condições físicas e técnicas de estar lá. Mas infelizmente não aconteceu essa convocação. Então, como a Bianca fez um vídeo super emocionante no vestiário, no último jogo, né, do Brasileiro das Meninas, falando diretamente para Cris. Independentemente da convocação ou não, ela continua sendo a Cristiane. O tamanho dela, a envergadura dela para nossa seleção. Então acredito que isso ela merecia, essa oportunidade de entregar o melhor dela na última Copa do Mundo, que seria a última Copa do Mundo dela. Eu acredito que condições técnicas, tanto pelo alto, com o cabeceio dela, que é fantástico, tanto por baixo também na criação de jogadas, a finalização abrindo dela é indiscutível, espaço. Então acho que isso seriam elementos suficientes para ela ter essa oportunidade, ter essa chance aí na nossa seleção. É verdade. A gente tem duas jogadoras convocadas, uma pré-convocada, outra convocada. Eu queria que vocês falassem sobre a Nicole Heisler, joga no Benfica, né? Passou aqui pelo futebol do Distrito Federal. E a gente tem a Tainara, a gente até deu uma pincelada sobre a situação da Tainara, que só vai para a Copa se houver realmente alguma lesão, algum problema na seleção que necessite de troca ali na defesa. A Nicole, né, a gente teve a oportunidade de ver ela se desenvolvendo um pouco aqui em Brasília, né, eu tava na época aqui em Brasília, na época que ela jogava por aqui, e é uma alegria, né, poder ver a Nicole na seleção brasileira, não só na seleção brasileira, mas pelo mundo afora, né, representando a nossa cidade, e é uma atleta que eu acho que ela tem ainda muito mais potencial, eu acredito que seja a primeira Copa do Mundo dela de muitas, uma atleta com muito perfil, né, altura, porte físico, e uma atleta que desde cedo sabe a responsabilidade de ser uma grande jogadora, né, nas equipes que passou, sempre representou muito bem. Então eu fico muito feliz pela Nicole, muito mesmo, desejo todo sucesso e que ela possa inspirar outras jogadoras da cidade, né, que ela possa ser uma referência para que outros atletas entendam que é possível, né, existe um caminho, nunca é um caminho fácil, a gente só vê o final ali das histórias, né, com certeza é um caminho de muito desafio, de viver longe da família, da própria cidade, mas a gente fica muito feliz, eu particularmente fiquei muito feliz com o nome da Nicole e acho que ela também merece como atleta também, uma atleta que tem, como eu falei, muito potencial e já tem apresentado bons resultados, né? Uma atleta que conseguiu aproveitar as oportunidades que teve dentro da seleção e merece estar lá e vai ser muito especial poder ver a Nicole disputando essa Copa do Mundo. Você levaria a Tainara ou levaria a Mônica, que foi a escolha da Pia? Dani. A bomba na tua mão aí. Bom, é uma situação difícil, mas a Tainara é uma jovem jogadora que tem muita qualidade técnica e infelizmente também sofreu com esse problema de lesão. Que o Danilo estava observando. E isso é uma parte importante, né? Infelizmente, ela acaba que não chega 100% na competição. Então isso interfere bastante. Em uma seleção que exige muito físico, né? Exatamente. E é uma competição de tiro curto, né? Que são poucos jogos, pouco tempo de recuperação, pouco tempo para treinar. Então, assim, é muito difícil. Então é uma situação que foi arriscada mesmo. É uma escolha mesmo técnica mesmo, né? Física, técnica, médica. Exatamente. E sobre a Nicole, acho que é uma alegria muito grande. Ela é cria, né, do Ceilândia, então é uma atleta que se destaca desde criança, desde pequena. Ela se destaca... Desde nova, né? De pequena. Exatamente. Foi grande, né? E ela sempre teve qualidade técnica na finalização, no giro, nos dribles. Ela muito isso é importante. Isso a gente sente falta, né? As nossas centroavantes, geralmente, elas jogam pelos lados do campo, são mais de beirada, e ela é mais centroavante mesmo, assim como a Zanerato. Então, acho que isso é uma raridade, né? Hoje a gente achar o centroavante, tanto no masculino quanto no feminino, exatamente, mais jogador de extremo, de lado, né? Exatamente. Então, nós ficamos muito felizes, porque é uma atleta que veio daqui
e tá ganhando o mundo, tá ganhando a seleção. Infelizmente não foi, eu acredito, para a última Copa América, por lesão e também. Então isso é uma parte importante que acaba comprometendo, né, a trajetória que a atleta planeja, sonha, mas em nome de Jesus ela tá aí para essa Copa e vai fazer diferença. Tem um detalhe da Nicole que eu gosto até, que é extracampo dela, que é a consciência que ela tem de ser referência para as meninas daqui até. Teve uma entrevista dela recente que eu li que ela falou isso, que ela tem essa vontade de ser referência para as meninas daqui, ela sabe de onde ela veio. Isso é muito legal também na personalidade dela, extracampo. Sim. Danilo, eu vou jogar uma bomba na tua mão e depois elas vão administrar essa bomba. A Pia, na entrevista da convocação, falou que a Marta tá garantida entre os 23. Uhum. Não como titular. Para você, a Marta tem que ser titular ou não? Cara... Olha, pela experiência da Marta, pela jogadora que ela joga numa liga de alta exigência, eu acho que ela tem ainda sim potencial para começar essa Copa como titular. Eu deixaria a Marta como titular. Ela não é só uma referência técnica em campo, uma referência para as jogadoras em si mesmo, para as meninas mais novas que estão lá. A gente tá falando que é uma seleção que tá com média de idade de 27 anos. Pô, a Marta tem um monte de Copa nas costas, tem uma carreira linda, uma referência muito além do campo. Então, assim... considerando todo esse peso dela, eu começaria assim com a Marta como titular. Acho que ela tem cacife pra conseguir lidar com mais esse início de Copa, né? A gente sabe que início de Copa, a própria Pia falou que o primeiro jogo é sempre mais complicado, até de forma no termos psicológicos também, contra o Panamá, e depois tem a França, né? Que é o desafio mais complicado dessa primeira fase, pelo menos da Copa do Mundo, mas a minha opinião, assim, eu acho que ela pode começar assim, como titular. Queria até ouvir as meninas sobre isso, que elas têm uma opinião mais técnica do que eu pra falar, né? Mas, a minha opinião também é essa, que dá. Agora eu quero ouvir a Camila falando, a montagem, uma coisa a gente falar como torcedor, como jornalista, como comentarista. A outra é o que significa ter a Marta no time taticamente. Qual é a mobilização que o time precisa ter para contar com a Marta? Porque ela não tem também a mesma velocidade de antes, né? O mesmo... Mas eu acho que até para jogar nos Estados Unidos, como você falou, e ela é uma jogadora, ela é uma atleta, né? Sim, completíssima. Muito de altíssimo nível, né? Então ela tem uma consciência e tenta inspirar jogadoras, inclusive, para isso, né? Para que joguem mais, que se preparem para jogar mais do que 90 minutos, né? Então, assim, eu acho que ter a Marta é um privilégio, né? Eu acho que a Marta, ela não só pela qualidade técnica, enfim, da qualidade dela como atleta, mas a qualidade dela como mulher, né? Uma mulher que saiu do interior do nosso Brasil e desbravou, Dois e riachos, jovem, né? Foi para outro país, para uma outra língua, para uma outra cultura. Então ela tem uma bagagem que, como você falou, muito além do jogo, muito além, né? Então é realmente um grande privilégio, é uma jogadora que compreende a Pia, né? Que compreende até mesmo a língua, né? Consegue se comunicar, apesar da Pia se falar inglês, enfim, né? Mas tem uma proximidade, uma conexão muito grande com a Pia. Então acho que ela é uma jogadora que tem esse elo muito forte, né? E assim, e taticamente falando, eu acho que ela realmente eu não consigo não tô no dia a dia, mas eu acredito que ela tenha toda a estrutura para suportar 90 minutos de jogo e com intensidade dentro de uma característica do que a Pia exige taticamente. Mas é muito difícil falar, né? Na montagem, né? Sobre a montagem e momentos, porque, como a gente falou, é uma competição de tiro curto, a gente não sabe necessariamente qual que é a estratégia da Pia com essas jogadoras. Ela pode ter uma estratégia jogo a jogo, então a gente só vai conseguir realmente compreender mais ali dentro do processo do campeonato, né? Mas com certeza ter a Marta é uma arma de ouro, né? Sim, com certeza. Dani, Marta no time? Bom, com certeza, né? Olhando pelo lado técnico da coisa, com certeza. Mas eu acredito que o grande ponto para jogar essa dúvida, vamos dizer assim, é a questão física. Se você for observar as últimas convocações, infelizmente, a Marta não esteve por lesão. Exatamente. Então, acho que é uma forma de poupar e colocando aos poucos, sentir ela mesma, se sentir confiante para desempenhar melhor. Acredito que seja por isso. Fora isso, não tem nenhum motivo. Acho que é uma liderança... tenho certeza que é uma liderança técnica, é uma liderança dentro e fora de campo, que traz o respeito para a equipe. As meninas olham, reconhecem a Marta, seja qualquer país, e sabem da importância dessa jogadora. Então já tira aí umas 2, 3 jogadoras só para marcá-la. Exatamente. Então exatamente. isso aí já quebra qualquer esquema tático. Então eu acho que essa
importância da figura Marta também é um fator primordial para nosso desenvolvimento na competição de forma técnica. Se a Marta vai bem, o Brasil vai bem. A capa de esporte do Correio Brasiliense dessa sexta-feira trouxe uma discussão legal que eu quero ouvir vocês. Em 2019, a Marta jogou com uma chuteira sem marca, né? Sem rompeu com fornecedores de material esportivo. E ela jogou com a chuteira preta, né? Aí teve também o batom, ela usando batom na Copa do Mundo. E o Danilo escreveu uma matéria hoje mostrando que pela primeira vez uma grande fornecedora de material esportivo desenvolveu uma chuteira feminina. A Marta não vai usar, não é uma das patrocinadas. Mas 13 jogadoras vão usar essa chuteira. E Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a gente colocasse em debate aqui essa confecção de uma chuteira feminina pela primeira vez na história das Copas do Mundo. Quando essa pauta chegou ontem na minha mão, a primeira coisa que eu lembrei foi da Marta, em 2019, comemorando o gol e apontando assim pra chuteira. Óbvio que a causa dela é muito maior do que isso. A gente não tá botando aqui em discussão, que é justamente a questão da chuteira, né? Que é um tratamento mais igualitário das marcas entre os jogadores e as jogadoras. Mas quando chegou essa notícia de que a Nike, né, lançou essa chuteira para jogadoras, a primeira coisa que eu lembrei foi da Marta. Na seleção brasileira são 13 jogadoras que são patrocinadas pela Nike, incluindo a Nicole, que é daqui de Brasília, né? Ela também tem a possibilidade de uso dessa chuteira. E, cara, pra mim isso é uma quebra de um paradigma, porque, é questão de biomecânica, é questão de um ajuste, que, assim, a chuteira masculina muitas vezes é muito diferente, né? Em relação a isso. É só um pequeno passo que foi dado. Até o título da matéria é um passo adiante. Foi só um pequeno passo que a Nike deu. Mas, assim, na minha visão, pelo menos, é uma coisa muito grande. Queria até ouvir vocês, que vocês têm até mais propriedade do que eu, de falar a importância das marcas começarem a entender isso. Eu fico muito feliz, né? Eu também estava lendo algumas reportagens de algumas atletas na Europa reclamando, praticamente todas com algum tipo de incômodo por conta da chuteira, né? Porque é uma coisa a gente jogar 5 jogos, uma coisa é jogar 50 jogos de altíssimo nível com uma chuteira que não tá totalmente apropriada ali para você, para sua estrutura. Então eu fico muito feliz, eu acho que é um passo realmente muito importante e que possam cada vez mais ter mais esse olhar para outras situações. A Nike já tem um olhar grande para algumas particularidades da mulher, mas que cada vez mais isso seja fortalecido e difundido dentro da modalidade para que as atletas possam usufruir disso, né? Não adianta também as atletas não usufruírem dessas evoluções, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente está dentro do desenvolvimento do futebol feminino, dentro do desenvolvimento do esporte feminino de forma geral. Né? A gente tá falando de 9 edições, né? Então, imagina, na primeira edição a gente tava aqui. 1991. Eu tava viva já, né? Eu tava aqui. Já algumas atletas ainda não, né? Mas eu já tava aqui viva. Então, assim, nós somos parte do desenvolvimento, então a gente vai vivenciar esse passo a passo, digamos assim, né? Por falar em 9 Copas do Mundo, vou puxar aqui um pouquinho a sardinha pro Correio Brasiliense, né, Danilo? Na edição de sábado, a gente vai contar a história do gol que Pia Sanraj marcou na seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Tá? A Pia, que hoje é técnica da seleção e pode levar o Brasil ao título inédito, já fez gol na seleção brasileira. A gente vai estar contando essa história. Não somente isso, mas também a gente vai mostrar as alternativas táticas da Pia não somente para o jogo contra o Chile, mas para a Copa do Mundo. Quero te ouvir, Dani, sobre essa questão da chuteira. Eu acredito que isso é muito importante, porque demonstra que as marcas não estão vendo somente a questão do que está sendo dito. Elas estão pensando à frente no mercado. Ou seja, mulheres consomem futebol. Então tem um público gigante por trás disso. Sim. Que pode vir a consumir os seus produtos, que podem vir a ser parceiras das próprias marcas e consumirem. Então eles estão começando a entender que o futebol feminino é um gigante. Né? E ele está crescendo pouco a pouco. Dani, minha filha ficou brava, tava tendo Olimpíada na escola dela, ela tem 11 anos, ela ficou brava porque ficou no banco, no time de futsal. Já tá crescendo o futebol feminino. Sim, exatamente. É inconformismo, tipo assim, eu quero jogar. Exatamente. E isso é importante. As meninas, hoje, é o que eu falo para muitas delas, hoje vocês têm uma estrutura que lá atrás nós não tivemos. Sim. Hoje a luta de vocês são outras, graças a Deus. E que a gente continue evoluindo, que as marcas continuem apoiando
trabalhando, que todo o ecossistema que sustenta o esporte, que sustenta o business, sustente o futebol feminino e entenda que a modalidade ela pode e deve caminhar com as próprias pernas. Exatamente. E a partir disso a gente vai ter público, a gente vai ter renda, a gente vai ter um marketing, a gente vai ter promoções ativas dessa modalidade tão gigante que não vai ser necessário mais essas adaptações. Isso vai ser uma coisa, tipo assim, óbvia, clara e evidente. Exatamente. Eu quero colocar outros 2 temas para vocês. Um deles, a gente fez uma matéria também nessa semana. As nossas capas essa semana foram todas de futebol feminino, quando esse clima da chegada da seleção aqui em Brasília. E essa capa falava de um assunto muito importante. Eu bati muito nessa tecla nas entrevistas com o Tite, nas entrevistas coletivas com o Tite, antes da gente embarcar lá para a cobertura da Copa. Eu questionava muito o Tite por que a seleção não tinha psicólogo. E ele sempre saía pela tangente e tal. Nunca houve uma explicação clara. A gente sabe qual é o motivo, mas não vem ao caso aqui nesse podcast. A gente está falando de futebol feminino. E a gente vai ter uma psicóloga na comissão técnica. Trabalha com a Pia desde 2019. Eu quero ouvir a opinião de vocês, não somente sobre esse trabalho de psicologia que tem sido feito na seleção, mas também a presença de um profissional da ginecologia, né, na comissão técnica. A tática é fantástica. Exatamente, eu queria ouvir vocês sobre isso. Pode falar. Quer falar? Não, eu tive a oportunidade de trabalhar com psicólogo também no Red Bull Bragantino e acompanhar muito e sempre lutei muito até mesmo por ter me formado nos Estados Unidos, como a Dani falou, os Estados Unidos já tem uma mentalidade, né, um pensamento sobre a mentalidade, sobre o desenvolvimento da mente, sobre a importância do controle das emoções, que culturalmente a gente tem um pouco de dificuldade de entender sobre o controle das emoções, né? Então um psicólogo ele é fundamental dentro desse processo. E ele auxilia muito em vários aspectos, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei no Red Bull, ainda não conhecia a minha equipe, então quem ia ser minha capitã, né? Então eu utilizei de um teste de personalidade juntamente com a comissão técnica e, claro, para o entendimento daquele teste juntamente com a psicóloga, para entender qual que eram as atletas mais preparadas para estarem sendo capitã da nossa equipe. Então, assim, eu acho que isso é de extrema importância. Eu fiquei muito feliz quando a gente foi campeã brasileira da 2 e um dos jornalistas trouxe como fortalecimento da nossa equipe a nossa força mental dentro do jogo, de se adaptar à pressão, de saber lidar com situações adversas dentro do jogo. Então, assim, eu acho isso fantástico. Eu acho que a Pia ganhou, vai ganhar muito com essa evolução de ter um psicólogo dentro da equipe. Claro que as atletas precisam compreender a necessidade, mas mais do que isso, né? Só de você ter um especialista na mente te auxiliando dentro do processo, por mais que não tenham reuniões individuais com as atletas, mas ela possa te auxiliar dentro de como conduzir também alguma situação que aconteça, assim, é fantástico. Acho que é de fundamental importância. A gente vai ganhar muito com a presença de um psicólogo dentro da seleção brasileira. Só para complementar, é Marina Gusson, o nome da psicóloga que acompanha a Pia. Isso. Desde uma partida contra o México, em 2019. A Pia jogou... A gineco é a doutora Tati. Isso. Vocês podem falar sobre isso. A Pia precisou só de 6 jogos para descobrir que ela precisava de um auxílio psicológico. Ela assumiu, aí teve 6 jogos sem apoio psicológico, e aí a Marina Gusson chega numa partida contra o México. Teve uma série de 2 amistosos contra o México e ela assume em 2019, e desde então já teve a Olimpíada de Pequim, conquista da Copa América. E, independentemente de resultado, o trabalho continua, isso que é o mais importante. Bom, eu acho que esse tema é de total importância. Infelizmente ainda, a psicologia no futebol ela é vista como um tabu, porque parece que os psicólogos são bombeiros, né, Camila? É só quando tá pegando fogo, a pessoa querendo se suicidar, cometer algum ato ou estar em extremo estado de transtorno, de estresse, né? Que vão procurar ajuda psicológica. E, na verdade, é o inverso. Esse trabalho tem que ser continuado. E outra, como que uma atleta, como nós mesmos, né, vamos confidenciar coisas nossas, profissionais, pessoais, de toda ordem, para uma pessoa que você nunca viu. A pessoa tem que estar, o profissional tem que estar nos acompanhando para que esse trabalho seja efetivo. Então, essa continuidade, ela é importantíssima. Esse trabalho continuado é o que vai fazer a diferença.
né? Para que na seleção tenha, para que daqui a pouco todos os clubes, né, do Brasileirão tenham, para que todos os clubes de todas as divisões tenham, seja no feminino, seja no masculino. A gente sabe da importância. Infelizmente, hoje, principalmente depois da Covid, vários transtornos mentais são relatados, né? Ansiedade, estresse, depressão, todos esses são relatados. Então, é importantíssima a presença desse profissional, não só como um bombeiro ali para apagar o fogo, opa e tal. Não, eles têm que ter um trabalho continuado. E sobre a gineco, eu acho que é muito importante. Camila sabe, tríade do atleta, a importância e o quão fator a questão da menstruação influencia nas atletas mulheres. Para você periodizar, principalmente, né, preparadores físicos, para poder periodizar, sentar com a comissão, montar o planejamento, o micro, o mesociclo do trabalho a ser feito. Então, isso é importantíssimo. Então, O Zé Roberto Guimarães sempre foi um trunfo dele, isso, na seleção feminina de vôlei. E em relação Ele sempre chamou atenção para isso. É um autoconhecimento, né? Atleta se conhecer, como que eu fico no meu período menstrual, o que acontece no meu corpo, como que eu fico no período pré-menstrual, o que acontece. É conhecimento, então eu vou ter que lidar com aquilo vai acontecer e pode ser que aconteça no período da Copa do Mundo. Então como que eu vou lidar com isso, né? Exatamente. E em relação à psicologia, só queria complementar uma situação que, assim, inclusive lá no Red Bull, a psicóloga, ela é pro grupo naquele momento, ela não é para você individualmente, ela é pro grupo. Então eu sugeria que as atletas tivessem a psicóloga individual delas, e que elas tivessem a psicóloga fora do clube para lidar com situações que iam impactar, e ali dentro ter uma psicóloga para impactar dentro de um processo, né? Assim como eu tenho a minha psicóloga, semanalmente encontro com ela para que eu possa lidar e gerir cada vez melhor a mim e, consequentemente, um grupo, a outras pessoas, exatamente, né? Então, eu acho que era só um complemento mesmo do que a Dani falou, mas, assim, são duas funções que precisam estar presentes, com certeza, numa comissão técnica de futebol feminino. Danilo, essa discussão... Pode falar. E outro ponto que eu queria lembrar, que a Camila falou aqui, em relação... São 2 mulheres. No total, é recorde essa Copa. 17 mulheres profissionais estão indo para a Copa do Mundo. Exatamente. Então demonstra que não é uma Copa, não é uma comissão só de mulheres. Eu acredito que nós precisamos dos homens e das mulheres, mas que cada vez mais a mulher está tendo protagonismo. A gente não consegue e não deve fazer só para mulheres. A gente tem que fazer em conjunto. Exatamente. Em conjunto, porque a gente vai diminuir as desigualdades e trazer a equidade que a gente tanto quer com todos, com os homens e com as mulheres, para que pare com o machismo, pare com o preconceito e a gente consiga avançar. É juntos que a gente vai conseguir. Exatamente. Então isso demonstra claramente que é a Copa dos recordes, né? Estão acontecendo várias ações para que, de fato, a modalidade finque essa bandeira e em busca de mais avanços ainda para que a gente consiga esse almejado título aí. Que aula, hein, Danilo, que a gente tá tendo aqui, hein? Isso aqui. Até a própria convocação foi a primeira vez que teve mulher assim na bancada da convocação. Sim, exatamente. Às vezes a gente nem se atenta a isso, né? Mas falaram, até questão de na coletiva, o pessoal a Lorena falou, é importante isso. Exatamente. A Laura, assessora, né? A Laura estava ali com a assessora de imprensa e iniciou aquele processo todo. Foi muito bacana, realmente. Essa questão, Danilo, da psicologia, ela ficou muito veio mais à tona com a Simone Biles, né? Nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia. Ela deixou de participar e depois disso houve uma série de atletas que começaram a levantar essa questão, né? E a gente teve o Gabriel Medina, a gente teve a Naomi Osaka, a tenista japonesa. Essa semana a Ana Marcela Cunha trocou de treinador. Uma das alegações foi questão de saúde mental. E essa discussão realmente está quicando aí, né? Eu acho que cada vez mais a modalidade que não atentar para isso, né, Danilo? Para vocês terem uma ideia, no passado eu fiz uma cobertura do evento de esportes lá no Rio de Janeiro. Tinha uma competição lá, as meninas jogando lá Counter-Strike. Elas ganharam, e a primeira coisa que elas falaram na coletiva foi a importância de um apoio psicológico que elas tinham para ficarem mais tranquilas, desenvolverem todas essas coisas que vocês já falaram, né? Conversarem com alguém, falarem das situações, não só do jogo em si, mas até da vida, né? Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Até foi o gancho da matéria que a gente soltou. Era o fator extra que elas tinham para ganhar, justamente foi essa questão
do apoio psicológico. A gente fala isso direto. Sempre que a gente pode no Correio, a gente pega e cita esse fator, porque na Copa do Mundo masculino, o Marcos Paulo fez várias matérias sobre isso. A seleção masculina não tinha, né? O Tite sempre se esquivava sobre esse assunto. Ele sempre fugiu desse assunto. Ele chamou pra si essa missão e enfim, não foi legal. Eu tive aula com a Regina Brandão, né, que é a psicóloga que trabalhou com o Filipão, e ela contando que foi muito um Filipão mesmo, assim, sabe? Que queria ela ali próximo e trabalhando junto com a seleção e com os clubes que ele participou. Então, eu fiquei muito... É até interessante estar podendo falar sobre isso aqui agora, que eu acabei de ter essa aula na minha licença Pro, que cada vez mais incentiva os treinadores a compreenderem a importância, né? Porque a gente tem esse impacto grande nesse desenvolvimento, né? Então, assim, é fundamental, né? Assim, a gente fica feliz também que o Correio possa estar trazendo essas informações e essa oportunidade de falar sobre a psicologia, né, esportiva aqui, porque é um caminho, né? Com certeza, sim, as grandes seleções aí que ganharam as últimas Copas do Mundo estavam nessa frente aí. O goleiro da Argentina, o Martínez, que todo mundo só vê o lado malucão dele, né? Sim. Mas ele falou que ele tem um psicólogo particular. E ele falou que se não fosse esse cara, ele não suportava a Copa do Mundo. E ele o controle da emoção é exatamente isso, né? Porque a gente fala, né? A gente treina pra fazer um gol, mas qual a certeza que aquele gol vai acontecer? Nenhuma. Qual que é o único controle que a gente tem? Das nossas emoções ali. Sim. É a única coisa que a gente, com certeza, se a gente quiser, a gente vai controlar. Fora isso, a gente não vai conseguir. Exatamente. A gente pode planejar, fazer estratégia, o que a gente quiser. Isso aí é incontrolável. É na hora do jogo que a gente vai conseguir... claro que o treinamento, né? O seu treinador é o fundamental, assim, é essencial. Desculpa, fundamental não. É essencial para uma equipe poder realmente jogar em qualidade. Mas a gente não tem controle. A gente não sabe se vai sair o gol, se a gente vai tomar o gol, mas com a emoção a gente consegue controlar com o desenvolvimento através da psicologia. Por falar em emoção, vocês vão controlar a emoção nesse jogo de domingo? Qual é a expectativa para esse jogo? Brasil e Chile. Eu tô muito feliz de estar aqui em Brasília, muito feliz, assim. Poder acompanhar, né? Nossa, vai ser um grande jogo, né? Eu acho que vai ser muito importante estar aqui. Vai ser muito legal estar aqui em Brasília acompanhando esse jogo. Com certeza, né? A expectativa de uma grande partida. Eu acredito que vai ser, assim, a última... vamos dizer assim, elas se libertarem, jogarem leves, tranquilas e sabendo que fizeram tudo que poderiam ter sido feito. Então, acho que vai ser muito importante. O Chile não é um adversário fácil, mas o Brasil deve, né, conquistar a vitória, em nome de Jesus. E a gente sabe, né, a Indler é a goleira chilena, grandíssima goleira, é um grande paredão aí a ser batido. Então, acho que é a grande jogadora que pode dificultar, né, o Brasil nessa missão aí. Mas vai ser importante essa partida para poder entregar tudo, ficar confiante, viajar em paz, né? Porque na segunda elas já viajam. 5 horas da manhã. 5 horas de da Brasília, manhã, já em rumo. Aí trocar a chavinha, Copa do Mundo. Eu sinto um clima mais de jogo festivo, assim, né? Acho que a Pia tentou transformar isso mais numa coisa leve do que num jogo mesmo. Uma despedida mesmo, um momento especial. Estamos viajando, né? E eu talvez vocês fossem comentar aqui, até peço desculpa de não antecipar, mas é a primeira vez na história que a seleção brasileira também vai voar num voo fretado, né? Sim, isso é sensacional. A questão do horário foi uma escolha médica e logística, realmente foi pensado. Não vamos voar, né? Que horas? Assim, não, tá tudo pensado em termos de fuso para que elas possam ter uma adaptação melhor. Então isso é muito legal também, né? De poder ver acontecendo, né? Legal. Eu fiz aqui uma colinha, fiz um levantamento rápido. Não sei se vocês concordam. Vocês acham que esse time que começa a Copa ou começa a partida contra o Chile, Letícia no gol, Antônia, uma linha de zaga no 4-4-2, Antônia, a Kathleen, Rafael e Tamires. Aí no meio de campo, que a Pia diz que ela tem 10 camisas 10. Tem várias camisas 10. Então isso aqui, ou seja, ela quer ganhar jogos e evoluir na competição no meio de campo. Ela quer ganhar um jogo no meio de campo. Mais uma linha ali com a Ari Borges, Luana, Caroline e Adriana. E na frente a Bia Zanerato e a Debinha. Vocês acham que é por aí o ponto de partida? Eu acredito que sim. Eu consigo ver esse time também começando o jogo. E aí a Marta entrando eventualmente ali até ela atingir um ponto de equilíbrio no time para que ela vire titular de repente. Você acha que é por aí? Eu acho que é por aí. Eu acho que é uma boa equipe, né? Que, assim, ela tem várias oportunidades de movimentar, mas eu consigo imaginar essa equipe
iniciando sim. Eu quero chamar a atenção para um outro modelo. A gente está fazendo vários campinhos para mostrar no Correio as possibilidades. Explicar, né? E aí a gente tem um modelo que é um 5-3-2 ou 3-5-2, depende com a bola ou sem a bola. Ou querendo dar aula aqui para Camila Holanda. Não, mas É porque eu adoro tática, Camila, eu adoro tática. isso é Mas a importante. gente tem uma possibilidade com a Letícia, aí nas alas a Antônia Tamires, uma linha de zaga com Kathleen, a Lauren e a Rafaele. A gente tem 3 zagueiras. Luana, Ari Borges e Caroline. E na frente, Bia e Debinha. Também é uma alternativa dela agora com uma linha de 5 ou 3 zagueiros, né? Também consigo ver ela jogando no 3-5-2 também. Acho que tem uma possibilidade dela estrategicamente atuar sim. Mas eu particularmente vejo o Brasil jogando mais no 4-4-2. Sim. Mas, assim... Ela usou na até pelos finalíssima, momentos. né? Esse sistema. Exato. Então, talvez ela tenha um momento específico para um 3-5-2 ali, com certeza. Como ela tem um momento específico, eu acho, para um 4-2-4. Que aí já é uma linha. A linha se repete, né? A Letícia, Antônia, Kathleen, Rafael e Tamires. Aí a Ari Borges e Caroline, ali como se fossem as 2 volantes. E aí, meu amigo, daí pra frente, a Tem Geise muitas na opções, direita, né? a Nicole, Raisla aberta na esquerda e Marta e Debinha na frente, quase com 4-2-4 aí. Isso aí, de repente... E ela pode vir com a Bia Sanerato aberta também. A Bia, ela tem momentos que ela não é uma ponta, mas ela joga às vezes por fora e já jogou na seleção, se eu não me engano, por fora ali também. Então, o 4-2-4 pode ser uma possibilidade, talvez, no momento final ali, né? De Desespero, um às pouco mais, vezes, né, de ansiedade, resultado, necessidade de colocar sim. um peso mais em cima. Eu acho que o 4-2-4... Eu não tô errado então, Danilo, na minha análise. Tô Bem, falando com você gente aí. tem futuro, viu, meu amigo? Tem futuro. Olha só, pra terminar, eu queria perguntar pra vocês sobre as adversárias do Brasil na Copa do Mundo. Eu quero até convidá-las quando estiver chegando a Copa do Mundo pra gente fazer uma conversa, se vocês estiverem em Brasília, a gente conversar ali perto da estreia contra o Panamá e tal. Sobre a seleção brasileira. O meu produtor alerta que faltam 10 minutos. Então eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre os adversários do Brasil. Fiquem à vontade na Copa do Mundo. Panamá, França e Jamaica, que é o terceiro jogo. Ó, eu vou deixar a Dani começar dessa vez, porque eu tenho certeza que ela vai trazer mais informações positivas assim e técnicas do que eu. Não, que isso. Bom, eu acredito que a estreia, né, é um jogo sempre complicado por ser uma estreia de Copa do Mundo. Estreia contra o Panamá, vai dar aquele friozinho na barriga, mas acho que a seleção sai com a vitória. Eu acredito que o segundo jogo, que é contra a França, ele vai definir tudo. Ele vai definir se a gente vai classificar, como que a gente vai classificar, como que vai estar o nosso ânimo, como vai estar tudo. Eu acho que o jogo contra a França é a chave de tudo. Porque se a gente passar, dependendo de quem for do outro lado, a gente pode pegar uma Alemanha ou uma Inglaterra. Então já é uma situação já complicada. E o último jogo contra a Jamaica é um jogo que contra uma seleção que também não é fácil, mas que também a gente deve conseguir a vitória, respeitando, claro, a seleção. Geralmente ela causa problemas, mas geralmente a gente consegue sair com a vitória. Então eu acredito que o jogo-chave aí para o Brasil, literalmente, é a França, e deve classificar Brasil e França para as oitavas aí, nós esperamos, né? Porque tem alguns anos, né, que a gente não consegue passar das oitavas com certa tranquilidade e trazer um bom resultado para nossa seleção, né? Porque a gente precisa dessa confiança. Então, por isso que eu repito, dependendo de como for o jogo contra a França, ele vai ser o determinante para como nós iremos, confiantes ou não, para as seguintes fases, que vai ser difícil. Sim, com certeza. É até legal você falar dessa questão da França, porque a França ela tá vindo de 3 meses atribuladíssimos. Exatamente. Então, a estreia da França, a depender de como vai ser, vai desenvolver o jogo dela, a depender de como vai ser a estreia da França, quando ela chegar no jogo contra o Brasil, tem esse fator Ela também. também vai estar com um jogo-chave para eles também, Exatamente. né? E Então, por isso a importância da preparação mental, de aproveitar exatamente. esse desequilíbrio que elas estão saber usar, passando, né? de saber usar isso ao nosso favor. Perfeito. Então isso vai ser por isso que é uma incógnita. Pode Mas eu acontecer acho que tudo. foi um grupo, assim, particularmente, na minha opinião, bom, assim. É um Acho que o grupo Brasil ok, né? deu, assim, Em vista foi um dos grupo, outros, em vista foi de super. alguns, assim, é um grupo que dá pra você projetar. Mas aí, como a gente já falou, o futebol, ele é muito difícil de você projetar, mas com certeza a projeção é de ver o Brasil
na outra fase, com certeza. Uma curiosidade sobre a seleção da França é que o técnico é o Hervé Renard, exatamente o técnico da Arábia Saudita que derrotou a Argentina na estreia dos atuais campeões do mundo na Copa. E ele já trabalhou com seleção feminina, não é nenhuma novidade. Não caiu de paraquedas lá. Exatamente. Engraçado que a Pia falou que o jogo mais importante é o jogo com a Jamaica, né? Na coletiva ela falou que o jogo com a Jamaica é um jogo determinante. Tem gente que acha que é o primeiro jogo, tem gente que você acha que é o jogo com a França. Mas talvez pelo que a Dani falou, por ser uma seleção que aparentemente julgam-se fraca, né? Mas é uma seleção rápida, uma seleção que joga um continente forte, né? Então, assim, eu acho que talvez esse tenha sido o olhar da Pia, né, pra Jamaica, né? Exatamente. Favoritos pra Copa do Mundo? Quem vocês acham ali? Duas. Essa eu vou deixar pra Camila. Claro, a gente quer o Brasil ali, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo a Inglaterra como uma possível potência e uma grande surpresa para estar pela última Eurocopa, né? Então acho que a Inglaterra tem, e não só pela Eurocopa, mas pelo campeonato inglês também, Sim. né? Então as jogadoras que também, treinadora tem a Inglaterra, né? Uma super treinadora experiente, vitoriosa também, né? Então acho que tem tudo para ser um grande nome, na minha opinião. Eu acho que não tem como fugir dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ainda segue sendo um nome muito forte. E eu particularmente gostaria de ver a Austrália também ali, mas aí eu realmente não sei se vai aguentar no processo. Mas na minha opinião, acho que Inglaterra e Estados Unidos seguem sendo nomes assim que eu... E os Estados Unidos vem bem renovado, né? A seleção vem bem renovada. Mas aí você diz assim, tá renovada e tal. Ficou mal na última Olimpíada, né? Não chegou na decisão, mas é sempre uma seleção ali traiçoeira, né? A seleção norte-americana. Porque elas têm muita inspiração, né? Então, assim, elas têm um olhar, um ponto futuro, assim... Elas têm culturalmente, conseguem olhar, né? Projetar novas seleções e tem uma inspiração muito grande, né? De títulos, de grandes atletas, né? Então, eu acho que ela pode surpreender também. Legal. Inclusive, a treinadora da seleção sub-16 americana é uma brasileira. Legal. Olha a pauta aí. Ganhamos uma pauta já. Ô, Benja, tem que cortar essa parte pra concorrência não pegar essa pauta. Em relação às seleções favoritas, eu acrescento aí também a Holanda. Vem crescendo também ao longo dos anos, vem entregando aí, principalmente na Eurocopa, várias partidas de altíssimo nível. Taticamente, elas jogam como se fosse um balé, assim, de tão perfeito e conseguem resultados expressivos contra seleções gigantes, né? A Alemanha também é sempre uma favorita, porque entrega tudo de si, tem uma tradição muito grande. Sim. E também a forma que elas trabalham, né? A modalidade, desde de pequena, fomentando, a Federação Alemã faz esse trabalho de uma forma muito contundente. O Brasil, quando perdeu a Copa, foi pra Alemanha, não foi? Foi. Em 93, né? Foi, exatamente. O Brasil tinha uma média de idade, eu levantei todas as médias de idade das seleções do Brasil, desde 91, era bem baixa a média de idade, incrível. E a seleção foi, se não me engano, beirava os 24 anos, eu acho. A Marta novinha, camisa 10 já. É até legal que vocês citaram Inglaterra e Alemanha, que foram adversárias recentes do Brasil, que o Brasil fez bons jogos. Exato. Por isso que eu acho, assim, o Brasil... Pra mim, assim, tá de novo, assim, sempre esteve, mas essa última convocação, pra mim, da seleção brasileira, deu uma segurança muito grande do potencial que a seleção pode realmente apresentar dentro de uma competição, como a gente falou, tiro curto, que vai além do jogo tático, estratégico, tem uma parte mental. Então, assim, eu vejo a seleção ali bem preparada pra estar brigando realmente por um título. Pra confiança das jogadoras, né? Fazer um bom jogo contra a Inglaterra e contra a Alemanha, que são duas seleções jogadoras experientes, né? Jogadoras exatamente. que passaram por seleção, que são jogadoras, como a gente falou, né? De grandes clubes, em grandes ligas, que com bastante experiência, eu acho que... Legal. Pra terminar, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho. A gente fez uma entrevista com a Camila Orlando bem grande, página inteira no Correio Brasiliense há alguns meses, mas resume pra gente o que é ser técnica de uma seleção feminina nos Emirados Árabes Unidos. Foi uma experiência, assim, né? Minha primeira seleção, espero que seja minha primeira seleção. Então foi um desafio grande por conhecer pouco da cultura, né, árabe, né? Não tinha nenhuma referência ainda, alguém que eu pudesse conversar e dialogar sobre como os árabes lidam com o jogo, com o processo. Claro que
no futebol masculino a gente tem grandes treinadores, né? O futebol árabe, na minha opinião, até dos Emirados, ele foi constituído e enraizado por treinadores brasileiros, mas é muito diferente, né? Então, mas foi uma grande experiência, uma grande oportunidade de poder acrescentar algo no meu currículo, como vivenciar uma cultura tão diferente da nossa, sabe? Legal. Foi muito legal e só falando da reportagem, obrigado pela oportunidade. Inclusive, ela tá lá enquadrada, tá? Legal. Tá na minha cidade, né? No Correio Brasiliense. Então, foi muito especial. Então, obrigado também. Mas, sem dúvida, foi uma grande oportunidade estar lá. E eu espero que eu não só tenha aberto portas para outros brasileiros poderem vivenciar a cultura árabe, mas que eu também tenha deixado também um legado para minha carreira dentro de um processo a médio e longo prazo aí, né? Legal. Se você fala de brasileiro, fecha isso aí, não pode fazer hoje, não. Eu queria até aproveitar a perguntada pra Camila das meninas do Real Brasília, das colombianas, né? A sim. Lorena e a verdade, Andrade, verdade. que provavelmente vão pra essa Copa, né? O Real Brasília pode ter 2 jogadoras na Copa do Mundo. Foi muito Que legal, é legal pra né? cá também, né? Ter Poxa, jogadoras de nível muito, de seleção. né? Eu falei muito sobre isso com as meninas quando eu cheguei. Eu falei, gente, a gente tem que aproveitar que 2 jogadoras que provavelmente estarão na Copa do Mundo, né? Eu acho que a gente eu brinco porque quando a equipe do Inter que eu trabalhei, a grande maioria dos jogadores tinham acabado de voltar da Copa do Mundo Sub-17. Uhum. E ali eu já ganhei muito com elas, né? Com jogadoras tão jovens, mas com uma experiência de jogar jogos a nível mundial, de conhecer como é o jogo a nível mundial. E a gente tá falando agora de 2 jogadoras da Copa do Mundo principal, né? No mais alto nível do jogo, o melhor campeonato que se pode jogar no futebol é a Copa do Mundo e a gente tem 2 jogadoras lá. Então, fico muito feliz de poder de estar trabalhando com elas e de poder ver elas, né? Eu até tô no meu álbum da minha figurinha, a primeira jogadora colombiana que eu tirei foi a Leide. Eu falei, nossa, quase que eu tirei uma foto e falei, tem que tirar uma foto com ela também, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que é uma oportunidade muito grande pro futebol brasileiro, Sim. pro futebol brasiliense, pro Real Brasília, ter jogadoras do nível da Leide e da Lorena aqui jogando com a gente. Foi muito especial mesmo. Legal, eu quero agradecer demais vocês por esse momento que a gente conversou aqui sobre futebol feminino, sobre a Copa do Mundo feminina, sobre o Brasileirão feminino, e quero convidá-las para, durante a Copa do Mundo, quem sabe a gente se reunir nos dias no pós-jogo da seleção brasileira para debater como foi a apresentação, né, Danilo? Da seleção. Isso aí, né? Foi uma aula que a gente teve. A gente teve uma aula aqui muito legal. Mais vezes, né? Agradeço demais vocês. Eu vou trocar a tela rapidinho só pra gente falar da rodada do Campeonato Brasileiro masculino. E aí eu vou colocar vocês numa grande roubada. Agora a gente vai passar por todos os jogos, vocês vão dar o palpite de vocês sobre a rodada desse fim de semana, que é a 13ª. O Brasileirão tá pegando fogo, o Botafogo tá pegando fogo, o Botafogo está oficialmente sem técnico. Ainda há pouco o Botafogo comunicou que Luiz Castro está indo embora. Eu ia falar uma coisa ainda sobre o futebol feminino. A Espanha, hein? A Espanha. É verdade, A Espanha. é verdade. Presta atenção na Espanha. Até pelo campeonato, né? Esqueci da É a Espanha. Liga Pela Liga que... Nossa, exatamente. É verdade, A Espanha. Vamos ficar de olho na merece Espanha. Mas vamos lá, uma rodada rapidinho aqui. A rodada começa no sábado, São Paulo e Fluminense. Danilo, quem ganha? São Paulo. São Paulo e Fluminense. Direto, não vou nem Flamengo explicar. e Fortaleza, Dani. O jogo é no Rio. Flamengo. Bahia e Grêmio. Bahia Camila. e Grêmio, nossa, aí vai ser empate, hein? Empate? Brincadeira. Eu acho que o Bahia também vem se desenvolvendo muito, né? Como SAF aí, né? Tem bastante potencial, mas acho que o Grêmio é uma grande potência e vou no Grêmio. Inter e Cruzeiro vai ser comigo. Eu acho que o Inter tá crescendo, tá evoluindo. Vai dar Inter nesse jogo. No domingo, Danilo, Corinthians e Red Bull, Bragantino, onde ela trabalhou. Puxar a sardinha pra Camila, acho que vai dar Red Bull, até porque também os últimos jogos, né, depois da parada FIFA, é um time que saiu da caixinha, né? Pedro Caixinha. Pedro Caixinha. Tá jogando muito bem, o time do Bragantino cresceu muito. Agora, olha o que caiu aqui, a bomba que caiu na mão da Dani aqui. Botafogo e Vasco. Botafogo sem técnico, por enquanto. Mesmo assim, eu ainda acredito na vitória do Botafogo. Tá fazendo uma grande campanha, mesmo com a saída do técnico, acho que consegue a vitória. Legal. Atlético Mineiro e América, clássico, lá em BH. Eu vou no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e Palmeiras, eu acho que esse jogo é pra empate. O Atlético Paranaense tá bem, sob comando interino. E aí, Danilo, tem Cuiabá e Santos. Pelada, hein? Cuiabá e Santos. Cara, o Cuiabá é um time que não ganha em casa. Sim. O Santos é um time que não ganha de ninguém. Vai ficar um 0x0 chato de ver esse jogo aí. E pra terminar, Dani, Goiás e Coritiba. Coritiba que não ganha ainda, não conseguiu ganhar no campeonato. Não ganha de ninguém. Goiás.
E para fechar de vez, Danilo, tem Série D, nós temos 2 representantes na Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasiliense enfrenta quem e o Real Ceilândia Ariquemes. enfrenta quem? Vamos lá. Vou até abrir aqui, que eu tava tão pensando aqui no futebol feminino, que eu até esqueci da Série D, que tem 2 times da cidade, tem o Brasiliense, tem o Ceilândia. Os 2 jogam no domingo, né? Deixa eu só ver aqui contra quem, que eu sei que o Brasiliense pega o Real Ariquemes, e o Ceilândia pega o Interporto. Uhum. Assim, o Interporto é um time que a gente já falou várias vezes aqui, que é um time que é cheio de problema, né? Tá com dificuldade de engrenar na Série D, o Ceilândia então tem uma oportunidade boa de ganhar fora de casa. O Ceilândia que é o time que tá invicto, acho que tem 10 jogos, o Ceilândia não perdeu ainda na Série D do Brasileirão. Então é uma oportunidade muito boa do Ceilândia de conquistar pontos e abrir margem para uma classificação. O Brasiliense também tava capengando, vai jogar mais uma em casa, que é o que a gente já falou aqui também várias vezes, que o Brasiliense vai ter um segundo turno com muito jogo em casa, que faz diferença bastante, né? Em termos de classificação. Então acho que é uma rodada que está muito propensa para os 2 times daqui ganharem e darem uma engrenada. O Ceilândia joga 3h30, 15h30 da tarde, e o Brasiliense 16 horas. Legal. Eu agradeço demais então a Dani, agradeço demais a Camila Orlando. Danilo, foi bom demais. Cara, a gente aprendeu muito com vocês. Pô, a gente normalmente tá com o Paulo Martins e Vitor Farina aqui, é um nível que a gente subiu. Eu agradeço demais a vocês. E vou deixar até uma dica pra CBF, uma dica maluca aqui. Cara, vocês estão procurando técnico interino pra seleção até o Carlo Ancelotti chegar? Bate o papo com a Pia. Coloca a Pia pela primeira vez, uma treinadora assumindo, ela vai convocar a seleção depois da Copa, conversar com os caras e até o tempo que o Ancelotti chega e aí toca o bar. Brincadeiras à parte, valeu demais. Continue acompanhando o Brasileirão, o Candangão Feminino, a cobertura de Brasil e Chile no fim de semana no correiobrasiliense.com.br, nas nossas redes sociais, no blog Drible de Corpo, tá bom? Um forte abraço, toco e me voe.